O tabernáculo, para entrar nesses 3 compartimentos, só tinha uma entrada, só tinha uma porta. Resumindo, o tabernáculo, onde representava Deus no meio do povo, só tinha uma porta. Então não tinha nenhuma outra porta para ter acesso ao tabernáculo. Não tinha nenhuma outra porta a ter acesso ao Santo dos Santos, ao Rei de Deus. O que é que eu aprendo com isso? Não existe outra saída para você viver bem. As drogas podem te satisfazer, mas não como ele te satisfaz. O mundo pode até te satisfazer, mas não como ele te faz. O mundo pode até te satisfazer com todos os seus desejos, mas somente Deus te dá vida eterna e a verdadeira alegria. E só tem uma porta, não é nas drogas, não é na bebida, não é na farra, é em Jesus Cristo. Só Ele você encontrará a verdadeira porta. Glória a Deus. Aí a gente entra no primeiro compartimento chamado de pátio, chamado de segundo compartimento chamado Santíssimo Lugar, chamado Santíssimo Lugar. E terceiro compartimento, o Santo dos Santos. Então tem 3 compartimentos e isso aqui é muito simbólico e você precisa entender. Qualquer um podia entrar no pátio, porém no Santo Lugar somente o sacerdote podia entrar. E depois no Santíssimo Lugar só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Esses 3 compartimentos é muito preciso e você precisa entender, porque pode representar para nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dias atuais. Como assim, pastor Marcelo? Me explica agora. No Antigo Testamento, quem se manifesta é Deus, falando com o homem face a face. Deus começa a falar com o homem peca, Deus manda fogo, Deus manda dilúvio, Deus manda destruir a terra, Deus restaura a terra, Deus faz coisas extraordinárias. É Deus falando com o povo. Deus usa o seu povo para lutar com espada, matar gente, tirar crepúsculo, um monte de coisa. É um Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente já vê Jesus Cristo não matando, mas dando a sua vida e ensinando a gente também a dar a vida. Só que Jesus Cristo sobe, o Novo Testamento acaba, o Velho Testamento acaba, e agora fica quem? A igreja primitiva até o dia de hoje, que somos nós. E no dia de hoje, quem é que está operando? O Espírito Santo. Então no Antigo Testamento, no primeiro compartimento, quem aparece é Deus. No segundo compartimento, quem aparece é Jesus Cristo. E no terceiro compartimento, quem aparece? O Espírito Santo. É por isso que Jesus ele fala claramente: pecado contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Porque depois do Espírito Santo não vai vir mais ninguém. Deus veio, o povo não ouviu. Jesus veio, o povo não ouviu. O Espírito Santo veio, o povo continua sem ouvir. Mas quem está dando ouvido vai subir. Quem não ouvir, não vai ter mais oportunidade. Glória a Deus. O tabernáculo acabava no Santíssimo Lugar, no terceiro compartimento. Não tinha mais oportunidade, não tinha mais caminho. Igualmente é no dia de hoje. Deus já veio, acabou. Jesus já veio, acabou. O Espírito Santo está aqui junto com nós. Mas quando ele subir, nós subiremos junto. E quem ficar, acabou as oportunidades. Por isso, o tempo de se arrepender é agora. Porque quando a igreja subir, ai de quem ficar nessa terra. Eu preciso pregar, mas eu preciso primeiro entrar na introdução. Mas eu preciso abrir uma palavra revelada aqui antes. Se engane quem pense que depois que a igreja subir, e tem uns que ainda é pior, ainda critica, ainda zomba, dizendo: quantos anos eu escuto falar que Jesus vai voltar e Jesus não volta? Isso é há muitos e há muitos anos. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: acredite o diabo ou não, acredite você ou não, Jesus está voltando e está mais perto do que você imagina. E quando Jesus Cristo voltar, pessoas que duvidaram vai entrar por essa porta chorando, desesperado e dizendo: por que eu não aceitei a Jesus nesse dia?
tá contigo, rapaz. Mas isso é o Espírito Santo ainda que trabalha. Por isso que mesmo o dia não sendo bem, com apenas uma palavra de Deus, tudo que estava dando errado passa a dar certo. É o Espírito Santo trabalhando. Só que nós já estamos no terceiro compartimento. E depois do terceiro não haverá. Depois do Espírito Santo não haverá mais ninguém. Mas o pior do que isso, pior do que o Espírito Santo não está na terra, é o anticristo se manifestar. Pior do que o Espírito Santo não está na terra, é o homem do pecado se levantar. Pior é além, sabe quando tudo começa a dar errado? Mas não basta dar errado. Além de dar errado, tem que piorar. Às vezes você tenta um estudo, uma faculdade, um concurso, não deu certo. Até aí tudo bem. O problema é quando isso não dá certo e começa a vir problemas maiores para você. É o que vai acontecer quando a igreja subir, quando o Espírito Santo levar a subir. Hein? Eu tenho uma palavra forte para você, uma palavra de esperança. Além de ter os 3 compartimentos no tabernáculo, existia também no tabernáculo 7 objetos. Quantos objetos? 7. A gente precisa entender que o número 7 é muito profético. Alguns interpretam bíblico que tem o número 7 como o número da perfeição. Porque Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º descansa. Cuidado para você não pensar que Deus, Ele criou o mundo em 6 dias, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta. Não foi assim. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Esses 7 dias que Deus fala é totalmente diferente do nosso dia. Mas por que está escrito então desse jeito, pastor Maciel? Para facilitar o nosso entendimento. Porque se Deus falasse da forma dele, nenhum de nós entenderia. Porque nós somos humanos, Deus é Deus. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Nós é falho, Deus não tem falho. Então o número 7 é considerado o número da perfeição. E em muitas passagens da Bíblia você vai achar o número 7. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4. Deus ele fala assim para João, na ilha de Patmos: ó João, escreve as 7 igrejas da raça. 7 igrejas, número da perfeição, número perfeito. Escreve as 7 igrejas que eu vou te dizer. No capítulo 2 de Apocalipse, agora você vai ver o Senhor dizendo: João, eu tenho na minha destra, o que é destra? Mão direita. Eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, que representavam os 7 pastores da igreja. E tenho também, João, aqui os 7 candelabros, e eu ando no meio dele. O candelabro representava a igreja, as 7 estrelas representava os pastores da igreja. Algumas traduções está escrito castiçais, que é a mesma coisa. O candelabro carregava as 7 estrelas, as 7 lâmpadas, ficava acesa e não podia apagar. Mas já vamos chegar nesse detalhe. Então o Senhor está dizendo aqui: João, eu sou um Deus perfeito. Eu sou um Deus que aperfeiçoa. Então diga para os pastores, para facilitar, que eles estão na minha mão direita. O que é mão direita? Para nós é a mão de trabalho. Resumindo, fala para os meus pastores que eu trabalho, pastor Luzinete. Fala para os pastores que eu estou vindo, eu estou trabalhando. E fala para a igreja que eu ando no meio dela. Está escrito, Apocalipse capítulo 2. Eu ando no meio dela. Eu ando no meio dela. Se a igreja entendesse que a mulher do fluxo de sangue estava longe do Senhor, mas ela correu até o alcançar. Ela correu, ela se rastejou até alcançar a borda do seu vestido. Aí o Senhor fala para nós que anda no nosso meio. Está esperando o que para abraçar Ele? Está esperando o que para dizer para Ele: me toca, Senhor, me renova, Senhor, me transforma, Senhor, cuida de mim, Senhor. Ele anda. Número 7, Apocalipse
Apocalipse, capítulo de número 5, a Bíblia diz que João agora vê um livro selado com sete selos. Apocalipse, capítulo de número 8, agora João vê 7 anjos com trombeta, aonde vai revelar o juízo de Deus. E é interessante que quando João vê as 7 trombetas tocar, no meio das trombetas, ele vê o mar se transformar em sangue, ele vê a terça parte de todos os seres viventes morrer, homens, peixes, todos os animais morrer. Aí, Apocalipse, capítulo de número 15, ele já vê agora 7 taças da ira de Deus, dos flagelos de Deus. Aqui ele já não vê mais o mar, a metade ou a terça parte se transformar em sangue. Aqui agora ele já vê todo o mar morrer, todos os animais de lá. Aqui ele já vê todos os animais do mar, todos os seres viventes morrer, não sobra ninguém. É o juízo de Deus se aprofundando. Número 7. O que é que o número 7 nos ensina com isso? Que quando Deus vir com o juízo dele será perfeito e ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. O juízo de Deus está chegando. Tem muita gente que fica preocupado com o pecado do irmão. Esquece o pecado do irmão. Se preocupa com o seu pecado, porque